A redenção do homem é um dos temas mais importantes da Escritura, porque ela tem que ver com a nossa percepção acerca de como a gente está sendo salvo. Geralmente se fala aí em 3 fases, né? O Ordo Salutis, né? Que envolve a questão da justificação, a santificação e, por último, a glorificação. Né? Pelo menos desses 3 elementos aí que envolvem esse processo onde você foi salvo, você está sendo salvo, pois você será salvo. Né? Então a redenção do homem, ela vem mostrando essa questão de como na Bíblia as pessoas vão sendo salvas. Um processo simples, né, que envolve essa questão e vai muito de encontro à mentalidade de que eu já estou salvo, não preciso fazer nada, Jesus já me cobre com a sua graça, então eu posso ficar pecando aí o tempo que eu quiser, que Deus perdoa. Tem muita gente mau caráter que pensa assim, e aí invade, né, o meio das igrejas, tentando aí, de certa forma cobrir os pecados com uma capa suposta de santidade. Será que de fato isso daí é válido? Ou Deus não está vendo? Né? Então, a maneira pela qual a pessoa interpreta como ela vai ser salva vai definir aí muitas coisas, né, em termos de ações, de palavras, pensamentos, inclusive, que tem que ver com essa questão aí de se ela foi salva, está sendo, se será. De acordo com o 1 João, capítulo 3, versículo 4, a gente vai responder a seguinte pergunta aqui para começar. O que é pecado, ou o que foi declarado, né, sobre o pecado ali a partir das Escrituras? João diz assim: qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, transgredir significa quebrar, né, violar, não obedecer. Então, fala ali que o pecado trata-se da transgressão. Qual lei, né, a qual ele se refere aqui? É a lei dos 10 mandamentos, a lei moral divina, né, que foi dada por Deus, diretamente escrita pelo dedo dele, dada a Moisés e colocada dentro da Arca da Aliança, né, juntamente ali com o bordão de Arão que floresceu e também com o maná. A lei, ela representa o caráter de Deus da lei. Tem ali os seus 10 mandamentos, ou 10 princípios básicos, é também chamado de decálogo. Ali reside basicamente a vontade de Deus, né? Inclusive Salomão, ali na conclusão do livro de Eclesiastes, ele diz que de tudo que se tem ouvido é a suma, teme a Deus e guarda os mandamentos, porque isto é o dever, né? Algumas versões vão trazer o dever, outras vão dizer é o homem. Então a definição bíblica de homem de verdade é uma pessoa de fato ali que cumpre os mandamentos. Jesus, quando esteve na terra, disse que uma vez, né, ele tava pregando, aí os caras chegaram, tua mãe e teus irmãos estão ali, querem te ver, né? E aí ele olhou pros discípulos e falou, meu pai, mãe, irmãos, é quem faz a vontade de Deus, quem guarda, né, os mandamentos. Então, assim, fazer a vontade de Deus vai implicar, obviamente, no cumprimento, né, da lei, porque uma vez que se transgride a lei, você está o quê? Em pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Veja o absurdo que muitos líderes religiosos por aí ensinam as pessoas, dizendo que a lei foi abolida e Cristo encravou ela na cruz, ou que Cristo já obedeceu por nós e, portanto, não precisamos mais obedecer. Olha o absurdo que é dito por aí, muita gente acredita, crê piamente e vai seguindo, né? Falou de Deus, amém, mas existem detalhes ali que envolvem essa questão da salvação. Como é que a pessoa é salva em pecado, hein? Não dá para salvar o diabo também? Deus, será que não está sendo muito exclusivista ao querer salvar alguns, né? Dando um plim-plim ali no caráter? Se ele não pode fazer isso com as piores pessoas, inclusive com o próprio Satanás que foi expulso de lá. E veja que qualquer que comete pecado também transgride a lei. Mas se a gente for lá no estudo passado, né, que fala dali da origem do mal e tal, uma das ideias que eu não falei lá, mas inclusive se relaciona com esse tema aqui, é que qual que foi o intuito de Lúcifer ao tentar Adão e Eva? Que é o seguinte, uma vez que ele e os seus anjos são expulsos do céu, né, eles precisavam de alguma forma tentar ali Adão e Eva para que eles caíssem, porque a maneira que Deus utilizasse para julgá-los, ou seja, julgar Adão e Eva, tanto condenar quanto absolver, Deus, entre aspas, teria que fazer e agir da mesma forma com eles, e haviam sido expulsos. Só que ninguém imaginava, né, que o próprio filho resolveria entrar em um conselho com o pai e oferecer-se a si mesmo. Deus, de fato, deu seu filho unigênito ali para que todo aquele que nele cresce não perecesse, né, mas tivesse, de fato, a vida eterna. Inclusive um texto aí bastante conhecido, né, João 3, versículo 16. O intuito de Satanás era esse, porque ele havia transgredido a
a lei, o ser humano também tinha transgredido a lei, e de acordo com Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo é a vida eterna. Então, o que Satanás queria? Bem, se Deus, ele de fato absolver Adão e Eva, então ele vai ter que me readmitir no céu, e indo contra os princípios da lei, né, do próprio Deus, que já é algo absurdo. E se Deus condenasse e matasse eles, ora, Deus estaria provando que se ele matar Adão e Eva, vai ter que me destruir também. Então, como eu não desenvolvi o mal por completo, né, ninguém sabe exatamente como é que funciona a dinâmica, eles vão ver unicamente que Deus, ele destrói quem vai contra a sua vontade. Essa era a jogada ali. Só que o ser humano cai, tem toda a natureza humana, né, depravada. Deus, ele propicia um meio, né, pelo qual o ser humano possa ser salvo. Então, veja, a imutabilidade da lei, ela é tão assim latente que Cristo, o próprio Filho de Deus, teve que morrer porque a lei não poderia ser alterada. Não tinha como mexer no princípio ali que Adão e Eva havia quebrado. Que foi toda uma questão de infidelidade ali, parte deles. Só que eles caem e por não, eles mesmos não poderem se achar equiparados no sentido de guardar aquela lei, Cristo teve que morrer, entendeu? Nenhum ser no universo, a não ser o próprio Filho de Deus, é que poderia pagar essa dívida. Tá? Tanto que no livro do Apocalipse, quando diz ali que João chorava muito, né, porque ninguém se achava digno de abrir os 7 selos, senão aquele que é o Cordeiro, né, que foi morto, o leão da tribo de Judá, né, que veio e venceu, morreu, né, e também ressuscitou. Quer dizer, o único no universo que poderia cumprir aquela função. Tá? Então, você vê assim claramente que é perigoso dizer por aí que a lei foi abolida, porque você induz as pessoas a pecarem. Pelo não conhecimento dessa lei, as pessoas vão lá e transgridem, entende? Então, não fica barato isso porque é uma questão de afronta contra o próprio Deus. Então, a quebra da lei, dos mandamentos, ela envolve isso. Lembrando sempre que esses 10 mandamentos, ou essa lei de Deus, ela se desdobra em diversos princípios, tá? Que permeiam aí a Bíblia inteira. Então, não basta, por exemplo, a pessoa falar assim, não tomar o nome de Deus em vão, só que existem especificações dentro da própria Bíblia que ensinam como guardar esse mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, que é o primeiro mandamento, que hoje aí bota em 99,9% de todos os habitantes da Terra ali quebram esse mandamento, porque colocam ou outros deuses diante do Pai, ou adoram coisas materiais, né, os ídolos aí comuns, né, desse mundo moderno. Então, qualquer coisa que eclipse a relação de Deus com o ser humano, ela acaba sendo, de certa forma, constituída num ídolo, porque faz essa mediação, ela acaba sendo colocando na frente da relação que a pessoa deveria ter com Deus, entende? Por meio de Cristo. Então, os mandamentos de Deus são fundamentais, são importantes, inclusive é a norma do próprio juízo. Por isso que você tem que não só falar da imutabilidade da lei, mas dizer que é uma lei que, de fato, ela define o que é o pecado, entendeu? De forma clara. Se você obedecer à lei, ela não vai te salvar. A única coisa que a lei faz é mostrar o caminho certo, né? Ela aponta para Cristo, como o único pode salvar e também pode dar poder para obedecer. A lei, ela não tem esse caráter, essa função de salvar a pessoa. Quem salva é Cristo. Mas, obviamente, todos aqueles que forem salvos na graça dele hão de andar assim como ele andou, ou seja, em conformidade com a vontade de Deus. E assim como ele, né? O próprio Jesus diz que obedeceu todos os mandamentos que foi legado ali do Pai para ele. Por isso ele viveu uma vida santa e se tornou aí o autor da salvação para todos aqueles que lhe obedecem, por ser justamente um modelo, um exemplo a ser seguido pelos seres humanos acerca de como viver neste mundo e também como refletir a glória de Deus, ou seja, o caráter dele, a imagem de Deus. Então é fundamental acreditarmos nessa questão, tá? Agora, o que precede a manifestação do pecado? A gente já viu que pecado então é a transgressão da lei. Lá em Tiago 1, versículo 15, diz: depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Aqui é o processo que a gente encontra biblicamente e como o pecado ele é gerado. Quer dizer, não basta a questão da transgressão da lei pura e simples em sentido de pensamento. Veja, enquanto ainda está no pensamento e a pessoa não cedeu ainda aquele desejo pecaminoso que apareceu, diz que essa concupiscência, uma vez acariciada ali, ela concebe, né, dá luz ao pecado. Pecado consumado, ou seja, o ato
ato feito, né, vai gerar a morte. É um processo. A maior parte das religiões por aí dizem que se você entrou em tentação é como se você já tivesse pecado, porque eles consideram que pecado é natureza. Então, se a natureza humana já é pecaminosa, naturalmente eu não tenho o que fazer, porque eu já estou em pecado automaticamente. E aí eu já estou condenado. Mas na verdade o pecado em si, ele não é a natureza, entendeu? O que tem na natureza humana não é pecado. É uma simples inclinação. Cada um tem aí uma inclinação em alguma área específica, tanto faz se é financeira, sexual ou qualquer outra. Há uma inclinação para o mal nesse sentido, mas o fato de ter a inclinação não é pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Não está escrito que pecado é inclinação para fazer o mal. O que ocorre na natureza humana depois da queda, depois do pecado, é simplesmente essa questão de corromper, né? Ou seja, foi algo corrompido, mas aquilo mesmo não é pecado. O pecado é a transgressão da lei divina, como diz lá em 1 João 3, verso 4 que a gente leu. Obviamente que essa inclinação ela vai pender para um lado específico e aí vai gerar essas concupiscências todas que geram pecado, e o pecado consumado gera morte. Então, fica claro que tentação não é pecado, entendeu? Mesmo que a pessoa pense e fique entre duas escolhas na mente, eu faço isso ou não faço aquilo, para cumprir a lei divina, se ela permanece firme e tem fé em Deus, de fato Deus a livra daquilo. Que nem diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, que juntamente com a tentação, Deus proverá o escape para que podeis suportar. Ou seja, Deus vai ajudar nesse sentido de livrá-lo da tentação. O próprio Jesus disse, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito da verdade é forte, mas a carne é fraca. Então, no espírito, que nem diz Paulo, no espírito, né, se a gente andar nele, jamais satisfaremos os desejos da carne. Então, é possível vencer essas tentações com base na mesma vitória que Cristo obteve quando esteve aqui na Terra. Lembrando que ele se poderia obter essa conexão com Deus. Óbvio que Cristo não veio 100% igual a um ser humano, porque ele já nasce do espírito, né? O ser humano ele nasce numa concepção normal. Só que mesmo assim isso apresenta um modelo de fato para a humanidade que deve ser seguido, tá? E a partir disso Cristo ele nos mostra como vencer o pecado. Ou seja, ele trilha o caminho, mas é o momento aí de andarmos dele, tá? Então ele faz justamente essas questões para nós e coloca isso diante de cada um. E o resultado final do pecado, ele de acordo com Romanos 6, versículo 23, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Diz aqui que Romanos 5,12, portanto, como por um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso é uma grande verdade. Como o pecado ele gera morte, naturalmente todos pecaram. Só que entenda-se, pecaram no passado. Então, mesmo que uma pessoa cometesse um pecado só ao longo da vida inteira, esse um pecado condenaria essa pessoa. Entendeu? Condenaria. Então aí não está dizendo que todos nascem pecadores, está dizendo simplesmente que por um homem o pecado entrou no mundo, né, que foi no caso o Adão aí, e por causa dele, diz lá que a morte passou a todos porque todos pecaram. Todos já nascem com a inclinação para o mal e uma vez cedendo a isso eles se tornam culpados, né, e a partir disso morrem. Além disso, a própria natureza humana ela foi corrompida, quer dizer, a pessoa naturalmente as células dela vão se decompondo e ela mesma vai morrendo, quer dizer, a pessoa já nasce morrendo. Então tem todas essas questões aí que envolvem isso. Uma outra pergunta aqui bem importante, sobre quantos da raça humana a morte passou como resultado da transgressão de Adão. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 22, diz, porque assim como em Adão todos morrem, igualmente em Cristo todos serão vivificados, mostrando essa relação de contraste de Adão e Cristo. Adão que cai, e Cristo mesmo vindo com a natureza humana de 4.000 anos de pecado, ele vence, né? E em Cristo, de fato, todos serão vivificados. A própria terra também, ela foi afetada pelo pecado. Então, lá em Gênesis 3,17, observa só o que está escrito. E Adão, ele disse, quem que está dizendo? O próprio Deus, né? Porque tu escutaste a voz da tua mulher, comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo, tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa, com sofrimentos comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás a erva do campo. Aqui, obviamente, a maldição que Deus
Deus faz em relação à terra, tudo porque Adão escutou a voz da mulher. Quer dizer, em tese, a mulher foi feita uma auxiliadora do homem, mas não aquela que define o caminho do homem. Então isso, inclusive, até hoje, qualquer um que tenta escutar a voz da mulher nesse sentido espiritual, corre um sério risco se essa mulher não estiver conectada com Deus, estiver dando trela para serpentes por aí. Mas o fato é que substituir a voz de Deus pela voz de qualquer ser humano, principalmente pela voz aí das deusas raras, atualmente aí muito esse discurso aí de mulher empoderada, deusa rara, e esses adjetivos aí que são perigosos. Veja, a pessoa se auto-intitular deusa rara, se está colocando diante de Deus como um Deus, quebrando o primeiro mandamento gratuitamente, simplesmente num discurso, um sentimento aparentemente de superioridade, mas que na realidade é algo perigoso, porque a pessoa se coloca diante do fogo consumidor, que, de acordo com o livro de Hebreus, consome o pecado, ou o pecador. Mas só que Adão, ele não cumpriu, né? Ele deu ouvido à voz da mulher, comeu da árvore, né? Então, por causa disso, a terra foi amaldiçoada. Ou seja, o trabalho duro, o sofrimento, ou seja, o homem viverá todos os dias da sua vida em trabalhos penosos, desse fardo de performance, e a partir disso ele vai acabar no pó da terra de novo, né? Meio aos enfados, aos cansaços dessa vida, e também os cardos e espinhos também que ela produzirá. Obviamente que isso aqui mostra como a terra ela foi afetada, né? Foi amaldiçoada, então o homem agora tem que trabalhar, não um trabalho prazeroso, né, como era no passado, antes da queda, mas um trabalho que afete diretamente aí a saúde física da pessoa a ponto de ficar exausta, né? Coisas que não existiam até aquele momento. Então veio uma maldição ainda adicional, tá, como resultado aí do pecado. Então Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão, né, pelo fato de ter escutado a voz da mulher, comido do fruto que ele proibiu, e ao mesmo tempo, depois de um certo período ali, a terra foi amaldiçoada de novo, só que agora é por causa do sangue, né, do Abel. Então lá em Gênesis 4:9-12 diz: e o Senhor disse a Caim, onde está Abel teu irmão? E ele disse: eu não sei, sou o guardador do meu irmão? E ele disse: o que tu fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra, agora tu és amaldiçoado desde a terra que abriu sua boca para receber o sangue do teu irmão na tua mão, quando tu cultivares a terra, ela não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então, mais uma vez, aqui uma maldição que é dada sobre a terra, como consequência direta do pecado. Então, existem, de fato, essas questões que o pecado ele não só alterou a natureza física do ser humano, moral, espiritual, mas ele alterou, inclusive, a dinâmica existente ou a ordem existente no planeta Terra. Tanto a questão da hierarquia, quanto essa ideia de as pessoas e os seres, né, como um todo, eles morrerem rapidamente ali, conforme o desgaste dado em relação ao tempo. Então, a terra aqui mais uma vez amaldiçoada. Lá em Gênesis 6, versículo 7, né, até o 13, o próprio Deus também teve que intervir, né? Chegou um momento ali que não dava mais para fazer nada, porque o ser humano entra numa espiral maligna tão grande que mesmo o próprio Deus não poderia resgatá-lo mais. Tá? Então, os assassinatos, homicídios, as orgias, as festas, diz ali que o ser humano ele se corrompeu e todo o desígnio do seu coração era mal, era contra Deus. Só tinha um jeito de fazer a coisa continuar. E isso aí inviabilizaria Deus de enviar o Cristo. E aí, como se estava intrometendo nessa questão do plano, Deus só conseguiu achar umas poucas pessoas que andassem de forma reta naquele período. Então ele teve que destruir todas as outras. Não porque ele queria, mas porque elas mesmas não aceitaram ser salvas. Lembre-se de que Deus ordenou que Noé construísse uma arca e ele pregou durante 120 anos e o povo continuou caçoando, né? E vivendo ali sua vida de belos prazeres, violências, e todo o desígnio da maldade é levado ao máximo. Então o Espírito de Deus ali já havia se retirado. Lembra que o Espírito ele não contenderá com o homem para sempre, porque o homem é carnal e seus dias serão 120 anos. É esse o período, o prazo de tempo que o Espírito de Deus trabalha no coração. Inspirado isso, a Deus. Tá? Então o povo ali não aproveitou já essa segunda oportunidade, ou seja, Deus, ele, se tivessem mais pessoas que entrassem na arca, provavelmente ele não teria destruído. Tá? Só que, como só um punhado de pessoas que aceitou, então os outros que eram abençoados por eles, né, obviamente, ele acabou tendo que destruir tudo.
Então ele mesmo disse lá em Gênesis 6, 7-13, né? E o Senhor disse: destruirei o homem que criei da face da terra, e o fim de toda a carne chegou antes de mim, pois toda a terra está cheia de violência. E Noé tinha 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. No mesmo dia foram todas as fontes do grande abismo, né, que se partiu, né, e as janelas do céu se abriram. Então aqui vai mostrando o processo. Óbvio que eu não gosto de ficar suprimindo os textos aqui, mas seria um texto bem grande, tá? Que envolve, depois você lê lá totalmente o capítulo 6, que aí você vai conseguir perceber claramente o teor da coisa, que nem o próprio Deus viu possibilidade de salvar aqueles seres humanos. Ele ofereceu a oportunidade, eles mesmos não quiseram essa segunda chance, e aí o destino foi inevitável, tá? Eles morreram, tá? E apenas sobreviveram daquela geração toda, Noé e sua família. Então você vê a consequência de fato do pecado. Ele leva o ser humano a se alienar tanto de Deus que qualquer aviso que é dado no sentido ali de destruição, alguma coisa, vai passar despercebido. É dito que no relato, quando o anjo de Deus já havia descido e fechado a porta da arca pelo lado de fora, diz lá que a arca ainda permaneceu aproximadamente uns 7, 8 dias ali sem chover, e o pessoal trancado lá dentro. Quer dizer, Deus deu esse tempo para que os que estivessem dentro da arca também fossem provados. Só que ninguém saiu de lá por crerem piamente naquilo que Deus havia ordenado e dito que faria com o mundo. Que aconteceram, né? Que envolve essa questão que até o eixo da Terra foi mudado de posição, entendeu? Os baques foram realmente muito grandes na Terra. Diz lá que depois do dilúvio, mais uma vez em pecado, as pessoas começaram a se reunir em prol de um governo mundial que se está tentando fazer a mesma coisa atualmente. E aí ele diz que o próprio Deus ali consultou o filho, né? E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, todos eles têm uma língua. E isso eles começaram a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala uns dos outros. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Quer dizer, mais uma vez o pecado ali, a unidade entre os seres humanos, e Deus tendo que de certa forma viabilizar o plano da redenção, confundindo a língua deles para que eles não conseguissem cumprir os seus intentos. Toda a criação, por causa do pecado, ela geme e é uníssono nessa questão do sofrimento e das dores de parto aí que a natureza sofre até agora, porque são as condições do pecado que o pecado trouxe para toda a criação. Então toda a criação geme, né, e tem essas questões aí que envolvem isso. O que explica a aparente demora de Deus em lidar com o pecado é outra questão aqui que vem para nós. Deus, ele é longânimo e ele não quer que de fato ninguém pereça, né, senão que todos cheguem ao arrependimento. Só que isso não vai acontecer. É dito lá em Mateus 24:14 que este evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. Ou seja, Deus não vai esperar todo mundo se converter, isso seria impossível. Vai esperar todo mundo conhecer a mensagem e depois, uma vez rejeitada pela maioria, então virá o fim. E que mensagens são essas? É a adoração ao único e verdadeiro Deus, né, que é o Pai, a adoração ao Pai e ao Filho, entendeu? A primeira mensagem angélica vai tratar disso, quer dizer, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E quem fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas por meio de Cristo foi o Pai. Aí a segunda mensagem, caiu a grande Babilônia, tem dado a beber, né, do vinho da fúria da sua prostituição. Aí é bem simples, né? Denunciar todos os sistemas religiosos que beberam esse vinho aí, né? Da grande prostituta, a grande mãe, né? Que lá em Apocalipse 17 é representada como uma entidade religiosa que se localiza na cidade de Roma, se unindo, né? Num movimento ecumênico aí, encabeçando tudo. Então, esse sistema todo, a mãe prostituta e as filhas, é o sistema a qual se deve denunciar. Falar pro povo, ó, saiam de lá, porque se não sair, se torna cúmplice dos pecados e das coisas abomináveis que são cometidos nesses locais. Tanto faz se são igrejas cristãs mais tradicionais ou igrejas cristãs ortodoxas, ou supostamente aí que mudem o nome aí no sentido de tentar formar um novo movimento que inclusive é contra, né, a própria escritura. Então, denunciar todo o sistema, toda essa matrix religiosa, né, estão entregando aqui um conhecimento que poucas pessoas têm, e aqueles que ouvirem a voz de Deus, a voz do Espírito, vão tomar aí as suas respectivas decisões.
para não se contaminarem e não fazerem parte desses grandes aglomerados religiosos, né, que infelizmente você acha que todo mundo vai ser salvo. Não vai. É aqueles que de fato atenderem à ordem bíblica. E a última e terceira mensagem, né, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca, né, na mão da fronte, o tal beberá do vinho do cálice, né, da ira de Deus, preparado sem mistura, né, no cálice de sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Quer dizer, isso aqui não é um texto bíblico. Isso aqui, né, Apocalipse capítulo 14, né, não é um texto bíblico. Isso aí é uma ameaça. É uma ameaça tipo um dilúvio. Quer dizer, se alguém for pego adorando a besta e a sua imagem, o que é a besta? É o próprio sistema religioso dominante atual. Não vou falar o nome aqui, só vai ter um vídeo aí que eu vou falar sobre isso. E a imagem da besta representa essa configuração religiosa em unidade, porque é uma imagem da hierarquia do sistema religioso principal, por adorando a imagem da besta, ou tiver o número, quer dizer, pode ser que o cara nem adore a besta e nem a imagem, mas se ele tiver o número, a marca, sofrer a ira de Deus sem mistura de misericórdia. E que ira é essa? Aí você vai ler aí Apocalipse capítulo 16, né? Vai envolver as 7 pragas. São pragas seletivas, cumulativas, e que vão estar atormentando os adoradores da besta e da sua imagem, e também os que receberam ali o sinal deles. Então, o homem pode libertar-se do domínio do pecado? Por si mesmo, não. Senão não haveria graça divina. Pode o etíope mudar sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então, podeis também vós fazer o bem, acostumados estáis a fazer o mal? É uma indagação aqui que se faz. Então, o leopardo não pode mudar suas manchas e o etíope também não pode mudar a cor da pele. Então, nós, por nós mesmos, não podemos vencer o pecado. Mas, olha lá, que lugar tem a vontade, né, em determinar se o homem terá vida? Veja que o próprio Cristo, né, diz lá, e o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve diga, vem, e aquele que tem sede, vem, e aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Até que ponto Cristo sofreu pelos pecadores? Então, nosso Salvador morreu, né? Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades, o castigo da nossa paz estava sobre ele, e por seus açoites, né, que o feriram, nós fomos curados. Ou seja, a própria vida de Cristo, né, e vós sabeis que ele foi manifestado para carregar nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, porque qualquer um que permanece nele não transgride a lei, cada transgressão da lei. Qualquer que peca não viu nem conheceu. Filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, e aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, e para este propósito o Filho de Deus foi manifestado para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Então, a Cristo teve que vir como ser humano para poder mostrar como viver. Mas já os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, Cristo veio participante da carne e do sangue, e a partir da vida dele é que nós podemos ter não só o perdão dos pecados, mas também a possibilidade de viver, né, e de vencer como ele venceu, né? Então há essas questões, né, que envolvem a salvação do ser humano. O mais importante é aproveitar as oportunidades, buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto ele está perto. É a mensagem do profeta Isaías. Que coro triunfante marcará o fim do reinado do pecado? Apocalipse 5, verso 13. Cada criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, assim como as que estão no mar, e tudo que neles há, eu ouvi dizendo: bênção e honra e glória e poder sejam aquele que está sentado sobre seu trono e ao Cordeiro para sempre e sempre. A quem que esses seres todos estão adorando? Só o Pai, que é aquele que está sentado no trono, e o Cordeiro, que Cristo, né, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, é ele que é representado por esse Cordeiro para sempre e para sempre. Então, adoração ao Pai e ao Filho. Ponto. Quando e por que os meios ou os efeitos do pecado nasceram removidos? Diz, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos vão se derreter com calor intenso e a terra e as obras que nela há se queimarão. Quer dizer, o mundo já foi entesourado para o dilúvio em água, agora o dilúvio em fogo. Então, vigie e trabalhar enquanto é dia, né? Porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Porque então darei aos povos uma linguagem pura para que todos possam invocar o nome do Senhor para servi-lo com o mesmo consenso. Quer dizer, haverá um rebanho de um só pastor nos últimos dias. Na nova terra que Deus há de criar não haverá também maldição, tá? O trono de Deus e do Cordeiro estará nela e seus servos o servirão.
pecado e os seus resultados apareceram novamente? Será que vai ter uma segunda oportunidade para o pecado? Mas é claro que não. Tá no livro de Naum, capítulo 1, versículo 9, diz: o que vocês imaginam contra o Senhor? Ele fará enfim, no caso absoluto, né? A aflição não se levantará pela segunda vez. Então, o mal não se levantará uma segunda vez, tá? E lá em Apocalipse 21, versículo 4 e 22, 3 diz que não haverá morte, também não haverá maldição.